Olá, eu sou a Márcia e nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre as características do regime de previdência complementar dos servidores públicos. É importante deixar claro que os planos de previdência dos servidores públicos possuem as mesmas regras gerais de funcionamento dos planos de empresas privadas ou de estatais amplamente comercializados aí no Brasil. O objetivo é que você entenda que existem algumas especificidades estabelecidas pela legislação em relação à oferta desses planos para os servidores públicos. Vamos entender essas características? Vamos lá. Bem, vamos direto para o texto da Constituição para a gente entender um pouquinho como está estabelecido o regime de previdência complementar para os entes federativos. Então, lá no artigo 40, no parágrafo 14, diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios instituirão, por lei, de iniciativa do Poder Executivo, regime de previdência complementar. Então, torna obrigatória essa instituição. E aí, na sequência, está estabelecido, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e pensões no regime de previdência social. Então, nesse pedacinho aqui final, está estabelecido o teto para pagamento de aposentadoria no regime próprio de previdência. Nós vamos entender isso com detalhe nos próximos slides. Então, na prática, o regime de previdência complementar se torna obrigatório, né? Então, o ente tem que oferecer esse plano, mas é importante a gente lembrar que, para o servidor, ele é facultativo. O servidor opta por aderir ao plano de previdência complementar ou não, né? Provavelmente você, servidor público, já foi inscrito automaticamente no seu plano de previdência complementar, se o seu município, o seu estado tem, né, a inscrição automática. De toda forma, essa inscrição pode ser cancelada a qualquer tempo. Então, o regime não deixa de ser facultativo, ok? Bem, agora vamos entender um pouquinho sobre o estabelecimento do teto de aposentadoria que a gente comentou lá no texto constitucional. Vamos pegar um exemplo que vai ficar bem claro como funciona, né? Então, na prática, vamos supor um servidor que tenha uma remuneração de 10 mil reais. Então, na prática, esse servidor ele vai ter dois descontos para a Previdência. Um desconto para a Previdência Pública e outro desconto para a Previdência Privada, né? Então, até o teto do regime geral, hoje o teto de pagamento de aposentadorias, né, do INSS é 7.087. Então, nesse salário de 10 mil, até 7 mil ele vai contribuir para o regime próprio de previdência, para o regime público. O que excede os 7.087, que é os 2.912, esse pedacinho em verde, ele vai contribuir para o regime privado de previdência. Então, essa contribuição aqui, né, do regime de previdência complementar, ele vai aportar numa entidade privada e vai receber o seu benefício de aposentadoria por essa entidade privada. E sobre esse pedaço, ele vai receber a aposentadoria do RPPS sobre, né, o 7.087, ele vai receber do regime próprio de previdência social, de acordo com as regras do regime próprio do seu estado ou do seu município. Então, você terá dois descontos, no nosso exemplo, um desconto aqui de 992 para o regime próprio, um desconto para o regime de previdência complementar, nesse exemplo aqui, 218, e esse, né, somado é o valor do desconto no contra-cheque do servidor. Ok? Então, isso que significa estabelecer o teto do regime geral para o regime próprio de previdência social. Bem, é importante a gente dizer também que a Constituição ampliou, né, as entidades que podem oferecer planos para o servidor público. Então, a partir da emenda 103, entidades abertas e fechadas podem oferecer planos para servidor público, mas também é importante a gente lembrar que a Constituição determina, né, o texto determina que haja uma regulamentação para a atuação das entidades abertas. Então, até o momento, somente entidades fechadas podem oferecer planos para servidores públicos.
Outra característica importante, planos de contribuição definida. Os planos de servidores públicos são planos de contribuição definida. O que isso quer dizer? Que são planos que o participante fixa a sua contribuição, estabelece a contribuição, e ele terá um benefício de aposentadoria baseado no saldo acumulado dessas contribuições previamente estabelecidas. Então, o benefício de aposentadoria ele não é definido. O benefício de aposentadoria ele é uma resultante, né, dos valores que o participante optou por contribuir e mais a rentabilidade, né, desse ativo, desse saldo que ele acumulou, ok? Então, essa é uma outra característica do plano do servidor público. Vamos falar agora sobre a contribuição paritária. É bem importante entender como funciona a contribuição para o regime de previdência complementar do servidor público. Bem, então, como funciona? O ente vai estabelecer uma alíquota de contribuição máxima na sua lei. Então, o município vai dizer, a alíquota máxima de contribuição para o regime de previdência complementar vamos dar um exemplo aqui, 8,5%. Então, a partir daí, o servidor, se ele optar por contribuir 8,5%, o ente vai paritariamente contribuir esse mesmo valor. Então, o participante recebe essa contribuição do patrocinador, né? E também, se o participante quiser, ele pode fazer contribuições facultativas sem o aporte do patrocinador também. Vamos entender isso no exemplo, que eu acho que vai ficar bem mais fácil de visualizar, né? Então, nós temos aqui o município Y, que implantou seu regime de previdência complementar e estabeleceu em lei uma alíquota máxima de 8,5%. Então, nós temos o servidor público aqui, o Astolfo, e o Astolfo, aderiu ao plano de previdência complementar e optou por uma alíquota de 5% de contribuição. E aí, o que vai acontecer? Pela paridade contributiva, o município Y vai também contribuir os 5%, os mesmos 5%. Aí a Astolfo fez umas simulações e entendeu que esse valor não era suficiente para proporcionar a aposentadoria ideal, uma boa aposentadoria. Então, a Astolfo resolveu ampliar, ele teve uma consultoria previdenciária, né, da sua entidade, e ele resolveu alterar essa alíquota. Ele falou, não, agora eu vou contribuir 9% para o regime de previdência complementar. E aí, o que vai acontecer com a contribuição do município? Bem, o município também vai ampliar a alíquota dele, só que ele vai ampliar para o limite máximo estabelecido na lei de 8,5%. Então, assim funciona essa paridade contributiva no regime de previdência complementar. Estamos chegando ao final, mas vamos falar um pouquinho de uma outra característica da previdência complementar do servidor público, que é os comitês de acompanhamento dos planos, né? Então, na previdência complementar do servidor público, o Estado e o município ele pode criar um CAPC, um Comitê de Acompanhamento da Previdência Complementar, que é um comitê que vai acompanhar o desempenho do plano, ele vai avaliar as alterações de regulamento, vai acompanhar o desempenho dos investimentos. Então, é um comitê, né, que vai estar especializado no acompanhamento do plano contratado, né, pelo Estado e pelo município. Outra possibilidade seria o ente federativo ter um comitê de plano dentro da entidade, que também ele vai designar servidores, né, dentro da entidade, num comitê que estaria, né, na governança da entidade, para acompanhar o plano. Então, é bem importante que você procure saber, né, se o seu município já implantou o CAPC, quem são os representantes, né, e acompanhar aí os resultados, né, as atas desses comitês, para também que desses servidores, né, que se especializam em acompanhar o desempenho do plano. Bem, chegamos ao final dessa aula, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho das características do regime de previdência complementar do servidor público e até a próxima.